Bom dia a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer por mais um convite à JPR, a coordenadora Lúcia, provavelmente deve estar lá fora. Agradecer aos colegas aqui presentes e a todos vocês que estão fazendo parte e certamente fazem a diferença na nossa profissão. Eu, como educador e coordenador pedagógico em algumas instituições de ensino aqui do estado de São Paulo, é sempre uma honra poder contribuir de forma significativa com conhecimento. Conhecimento talvez seria a parte mais relevante da nossa profissão. Independente do profissional, da formação, técnico, tecnólogo, até mesmo os próprios colegas biomédicos, eu acredito que o conhecimento realmente é o diferencial. E estar aqui neste momento é sempre uma grande honra e um privilégio. Eu decidi, aproximadamente uns 15 anos, me dedicar à educação. Atuo na área com tomografia e ressonância há alguns anos, mas a educação realmente é algo que me fascina. Tanto é que, não sei se aqui alguém já ouviu falar, eu sou o criador do projeto Radiologia na Palma da Mão, está aí disponível na internet, com videoaulas, enfim, é sempre uma satisfação enorme poder contribuir de alguma maneira. Olá, aqui é o professor Rafael Ruiz, criador do projeto Radiologia na Palma da Mão. Hoje eu estou aqui na JPR 2015, Jornada Paulista de Radiologia. A JPR é o quarto maior evento de radiologia do mundo, maior evento de radiologia da América Latina. Hoje eu falei sobre o tema de tomografia computadorizada, mas agora eu quero apresentar um pouquinho da feira para vocês. Então nós sabemos que a imagem radiológica, ela forma-se por variação de absorção pelo material irradiado e, resumidamente, é formada por diferentes tons de cinza, onde cada tonalidade representa a densidade das estruturas. O raio-x convencional está entre as 10 maiores descobertas da humanidade. Então, por ser uma modalidade importante que atua com a radiação X, e é uma das principais modalidades de diagnóstico por imagem, existe uma preocupação. E essa preocupação é em relação à dose de exposição. Então, os colegas que atuam com tomografia certamente sabem da importância dos protocolos adequados, sempre pensando em otimizar o estudo. É indiscutível a qualidade do exame e a importância, a relevância para a medicina. Porém, nós temos aí possíveis danos que podem ser causados pela radiação. Olha que dado interessante. Antes de iniciar oficialmente a minha aula, eu quero falar que na maioria desses dados foram extraídos diretamente de artigos. Não foram dados achados por mim, e sim por artigos de revisão. Então, olha que interessante, em um dos artigos, uma informação bem importante, que a tomografia atualmente representa em torno de 15% do número de exames de diagnóstico por imagem. Porém, um adendo aqui mais importante ainda. Corresponde também a 75% do total da radiação proveniente dos exames de imagem, a qual a população é exposta. Olha que importante, né? Então, temos uma modalidade tecnológica de grande aplicabilidade, porém o cuidado deve ser grande e redobrado. Estudos têm sido desenvolvidos no sentido de reduzir a dose de radiação. Então nós sabemos que a tomografia, só por curiosidade, dependendo do protocolo, dependendo do equipamento, dependendo dos parâmetros técnicos utilizados, um único exame tomográfico pode chegar equivalente à dose
a 200, 300 raios-x de tórax. Então, realmente é algo que nós temos que nos preocupar. E a supressão da fase de contraste está sendo muito questionada. O que seria a supressão? Normalmente nós fazemos como rotina para estudo do abdômen 3, 4 fases. Uma fase sem contraste, podemos fazer a fase arterial, portal, equilíbrio, que eu vou mostrar mais à frente. E eles questionam, será que é importante realmente nós fazermos todas essas fases? Então este foi o levantamento que eu fiz, com algumas indicações. Claro que é um estudo bem amplo, eu poderia ficar aqui 4 horas falando sobre esse trabalho, um pouco mais completo, de uma forma mais completa, mas eu vou tentar ser bem objetivo para que vocês consigam compreender o que todos eles falam em comum, que é a importância de otimizar a dose através da fase do meio de contraste. Então, a supressão de algumas fases parece ser uma maneira prática e segura, desde que não prejudique o diagnóstico. Então, isso não é uma decisão tão simples, você dizer que tal patologia não é necessária a fase X. Isso é um comprometimento multidisciplinar, onde envolve profissionais diretamente ligados às técnicas radiológicas, principalmente os médicos radiologistas, os físicos. Então nós temos que entender um pouquinho mais, porque é algo bem mais complexo. Quando eu falei de fases com contraste, vamos pensar em um exame de rotina, quando ele pede bifásico, trifásico, o que seria isso? Então nós podemos fazer, de acordo com a indicação clínica, uma fase somente sem contraste, uma fase direta sem contraste. Mas dependendo da indicação clínica, pode ser um estudo bifásico, trifásico, onde nós entraremos no tempo de precisão para uma determinada região. Então é conhecido um delay. O delay seria o tempo entre o início da administração do meio de contraste até a aquisição da imagem. E este delay, ele corresponde ao tempo correto que o meio de contraste estará passando, percorrendo pelaquela região. E aí eu chamo de delay arterial, em torno de 25 a 30 segundos, tempo portal de 60, 70 até 80 segundos, dependendo do estudo. Tempo de equilíbrio, 2, 3 minutos. Temos um tempo mais tardio. Algumas patologias hepáticas são demonstradas com 7, 10 minutos após a administração do meio de contraste. Então nós temos que respeitar esse tempo. O professor Ricardo, um grande colega, amigo, está aqui, né? Uma pena que eu cheguei em cima do término da palestra, mas ele comentou rapidamente sobre o recurso de pré-monitoramento do meio de contraste, o Smart Prep, Trexbolo. Isso também nós temos um ganho na precisão do exame. Eu costumo dizer para os meus alunos que os tomógrafos estão cada vez mais tecnológicos e facilitando a nossa vida, porém exigindo cada vez mais conhecimento. Quando eu iniciei com raio-x convencional, me recordo muito bem que eu tinha uma necessidade de conhecer o nome dos 206 ossos do corpo. Logo depois eu tive uma oportunidade para migrar, para o setor de tomografia, eu já tinha que conhecer outras estruturas, vísceras, enfim. Com a ressonância, conhecer partes moles perfeitamente, ligamentos, tendão, músculo. E hoje, quando eu falo de recurso como este, é importantíssimo vocês conhecerem a anatomia completa. O profissional das técnicas radiológicas, por obrigação, eu acho que abaixo do médico, necessariamente tem que conhecer a anatomia mais do que qualquer outro profissional, porque tudo que nós fazemos, na maioria das vezes, é o estudo anatômico das estruturas por imagem. Então, quando eu falo, olha, você nunca fez esse exame, vamos fazer uma angiografia e você coloca o delay, marca o ROI em cima da subclave. Se você não identificar este vaso, não vai ter exame, você não vai poder se beneficiar deste recurso fantástico. Então, conhecimento é muito importante e quem quer atuar com tomografia deve conhecer anatomia seccional por imagem. Eu costumo dizer que esse é o grande diferencial. Certamente vocês terão a oportunidade de circular pela feira e observarão que os tomógrafos estão muito modernos, muito tecnológicos, porém a grande dificuldade é que muda muito de aparelho para aparelho. A plataforma é totalmente diferente. Quando me sento em um equipamento que eu nunca operei, com uma outra marca, uma outra empresa, dá a impressão que eu estou começando quase que do zero. Até a disponibilidade das ferramentas são diferentes de acordo com a plataforma utilizada. Então, o mais importante
é vocês conhecerem muita anatomia, porque tudo que não é anatômico eu costumo dizer que é patológico. Então, se eu observo uma alteração, uma área de lesão, certamente eu posso afirmar que aquela área está alterada porque ela não está anatômica, não é verdade? Então, realmente, esse é um grande diferencial para que vocês possam contribuir significativamente no diagnóstico, no resultado final de cada indicação clínica. Tipos de aquisições tomográficas. De acordo com as gerações dos tomógrafos, desde a primeira geração até os equipamentos considerados aí multidetectores, multislice, nós temos dois tipos de aquisição, ou aquisição axial ou aquisição helicoidal. Normalmente, equipamentos com características de primeira a quarta geração apresentam o tipo de aquisição axial. Ou seja, por isso que por muito tempo, até nas literaturas, vocês encontrarão como TCA, tomografia computadorizada axial, porque a aquisição ocorre geralmente no plano do Gentry e, a princípio, no plano axial. A partir de equipamento de quinta geração, depois caracterizando o avanço do sistema helicoidal para o sistema multislice, possibilitou a aquisição helicoidal, que também caracteriza um volume, aquisição volumétrica. Com pós-processamento, manipulamos imagens e chegamos em outros planos anatômicos, sem ser apenas o plano axial. Rapidamente, para ilustrar o que seria uma aquisição axial, então, observe que aqui o tubo vai girar, emitindo a radiação em 360 graus, para de emitir, forma-se uma imagem, a mesa se desloca e assim sucessivamente até o término do exame. Este é um exame com característica de TC axial. Já numa aquisição helicoidal, percebam que através de uma tecnologia chamada Slip Ring, permitiu a rotação contínua do tubo, porém, simultaneamente o deslocamento da mesa. E estas fatias deixam de ser planas e formam-se em formato de hélice, o que caracteriza uma aquisição helicoidal. Então, com isso, nós podemos fazer reconstruções, reformatações, e aí vai de acordo com o equipamento que vocês trabalharem. Otimização das fases. Então, você otimizar a fase do exame, uma ou até duas fases, isso vai implicar na redução de dose, que é o mais importante, o tempo do exame e consumo do tubo de raio-x. O chefe de vocês certamente agradece se vocês puderem poupar o equipamento também. São equipamentos caros, né? Custam 2, 3 milhões de reais. O tubo, uma ampola de tomografia também é bem cara. E fora isso, a manutenção do equipamento e o equipamento parado, isso significa uma perda imensurável em todos os sentidos. Fase de supressão. Olha que interessante, alguns autores têm descrito que a acurácia diagnóstica dos exames de imagem para determinadas doenças não sofre prejuízo ao suprimir uma ou mais fases do meio de contraste. Por muito tempo ficou padronizado estudo bifásico, trifásico, em todas as indicações clínicas. Raramente nós fazíamos uma ou duas aquisições. O médico falava, é melhor mais do que menos. Só que nós chegamos num momento, uma etapa, em que isso não pode continuar. Até respeitando os princípios de radioproteção, de alar, otimização, nós temos que priorizar a segurança do paciente com ênfase na qualidade. Olha que interessante, normalmente o exame tomográfico, quanto maior a dose de radiação, mais bonito fica o exame. Diferente do raio-x, né? Se você utiliza, e pensar num raio-x analógico, se você utiliza uma dose baixa, você repete porque ficou claro. Se você utiliza uma dose alta, você repete porque ficou escuro, ou seja, tem que ser preciso. Na tomografia nós não temos esse tipo de problema. Temos se a dose for baixa, aí vai gerar ruído, vai perder qualidade. Agora, se a dose for alta, você tem uma boa qualidade de imagem. Então, nós temos que trabalhar com uma boa qualidade, mas diminuindo a dose conforme o diagnóstico solicitado. Não vou entrar em detalhes, porque nós não teríamos tempo para isso. Só para mostrar que alguns pesquisadores fizeram e vêm trabalhando em cima de cada uma destas fases. Ou seja, o que eles fizeram? Rastrearam algumas patologias das mais indicadas e solicitadas e decidiram fazer um estudo detalhadamente em cada uma dessas fases. O quão cada fase é importante para aquele estudo. Se a fase sem contraste é importante, se a fase portal, equilíbrio, tardia é importante,
porque isso vai representar uma redução de dose significativa em números. Então nós temos aqui um primeiro pesquisador junto a outros colegas que observaram que neoplasia pancreática demonstraram que o uso de uma única fase pós-contraste, no caso seria portal, seria o suficiente para fazer esse diagnóstico. Olha que interessante, a pessoa se faz o exame em uma única fase, você consegue ter o diagnóstico sem ficar irradiando o paciente 2, 3 vezes. Um outro pesquisador, junto aos seus colegas, escreveu que a fase sem contraste na avaliação de alguns tumores não é imprescindível. Então, para aquele protocolo, eles decidiram abortar aquela fase sem contraste para não irradiar o paciente e perceberam que de todos os pacientes submetidos ao estudo, não sofreram alterações significativas no seu resultado final. Outro colega, na verdade, junto aos seus pesquisadores, avaliaram 100 pacientes com a indicação clínica indefinida, ou seja, dor abdominal esclarecer, na maioria das vezes, ou até mesmo relacionada a estadiamento tumoral, demonstrando que o acréscimo da fase sem contraste também não era tão importante na avaliação destas indicações. Olha que interessante, esse cara eu tive a oportunidade de estudar um pouco mais a fundo, porque é algo que muito me interessou. Este autor fez um estudo em 2010 falando de esteatose hepática. Eu sempre soube que para avaliação de esteatose hepática, a densidade do fígado, medir a densidade do baço, principalmente quando a densidade do fígado está inferior à do baço, pode ser um método importante para diagnosticar esteatose hepática, que seria o acúmulo de gordura no fígado. E realmente existem outros estudos demonstrando até o grau da esteatose de acordo com a densidade, o valor de atenuação tecidual quando marcado com ROI. E aí esse pesquisador mostrou que a biópsia seria muito mais importante do que a fase sem contraste. Então, naquele serviço, eles descartam a fase sem contraste, inclusive para biópsia, inclusive para avaliação de esteatose. Porém, ele mostrou, e aí muito me interessou, pena que eu não tenho tempo para demonstrar essa pesquisa, mas no término da minha aula eu vou disponibilizar os contatos, eu posso disponibilizar todos os artigos aí para vocês junto à aula. Ele demonstrou uma outra padronização, onde apenas na fase portal, medindo o fígado, medindo a cave, medindo a aorta, ele chega a uma conclusão se tem ou não esteatose hepática. Interessante, né? Eu particularmente desconhecia, por isso eu fiz um estudo um pouco mais aprofundado neste autor e nas suas pesquisas. Mas percebam que isso seria uma quebra de paradigma. Imaginem médicos radiologistas que laudam há 15, 20 anos da mesma maneira, utilizando a mesma conduta, e você falar que ele vai ter que mudar a forma e os parâmetros com que ele avalia cada uma das patologias. Então, infelizmente, ainda existe uma grande resistência por parte médica na eliminação ou a supressão de algumas estruturas. Eu trabalho com equipamento multislice e nós utilizamos em algumas indicações apenas água por via oral e não mais o contraste positivo, por N motivos, e alguns médicos não gostam, não permitem que faça este protocolo. Então, realmente, é um trabalho lento de conscientização de todos, para que vocês possam, ao término daquele exame, reduzir de forma significativa a dose de exposição ao paciente. E lembrando que o mais importante é manter a qualidade do diagnóstico. Fase sem contraste. Eu percebi que na maioria das vezes os autores estavam discutindo a fase sem contraste. Então eles colocam aqui que a retirada da fase sem contraste é uma redução de dose de radiação entre 25% e 33% sem impacto no diagnóstico. Como assim? Quando que é 25% e quando que é 33%? Geralmente no estudo trifásico, onde nós fazemos 4 fases, né, faz a fase sem contraste, arterial, portal e equilíbrio, aí em torno de uma redução de 25%, abortando a fase sem contraste. E 33% pensando no estudo bifásico, aí faz sem contraste, portal e equilíbrio, ou sem contraste, arterial e portal. Aí poderia representar a fase sem 33%. Então isso é uma redução significativa, e olha que eu não entrei em outros parâmetros, onde nós chegaremos a uma redução de até 80% da dose final.
Olha que interessante, outros pesquisadores, eles falavam muito sobre supressão da fase de equilíbrio, quando que eu posso retirar a fase de equilíbrio. E eles perceberam que era comum os médicos solicitarem, mas nem avaliar a fase de equilíbrio. Então, alguns estudos estabelecem indicações específicas, porém, frequentemente utilizadas de maneira indiscriminada. Ou seja, faz porque é padrão. E nós temos que rever esses conceitos. Então, na maioria da rotina dos exames contrastados do abdômen, ele indica que a fase de equilíbrio não é tão relevante no estudo. Olha que interessante, nesse mesmo estudo, este pesquisador submeteu 219 pacientes e apenas um teve uma mudança no diagnóstico principal após a segunda análise, o que representa menos de 0,5% deste N. Então, o que ele estava dizendo é o seguinte, que eles já conheciam todos os pacientes e suas indicações clínicas, eles já tinham um exame prévio e refizeram após um período, abortando a fase de equilíbrio. E não mudou em absolutamente nada quando os médicos radiologistas que não conheciam e não sabiam de cada paciente, apenas um teve o seu diagnóstico diferente, ou seja, demonstrando que para aquele paciente, aquele único paciente, a fase de equilíbrio fez a diferença. Então, é algo para se repensar. No mesmo estudo, a análise dos resultados obtidos permitiu estabelecer que a fase de equilíbrio pode ser suprimida nos exames tomográficos de abdômen para indicações oncológicas, abdômen agudo, enfim, N patologias que aí entraria um estudo mais aprofundado, um tempo maior, para eu demonstrar a relação das patologias que não alterariam o seu diagnóstico, o seu resultado final, abortando a fase, suprimindo a fase de equilíbrio. Então, esse é o estudo que eu venho fazendo, bem aprofundado. E sem perda da capacidade diagnóstica, que é o mais importante. Então, daqueles 219 pacientes, apenas um paciente que talvez, se tivesse suprimido a fase de equilíbrio, teria o seu diagnóstico prejudicado. Claro que nós não podemos desconsiderar este um único paciente, que é muito importante, mas temos que repensar e rever qual era a patologia e assim por diante. Parâmetros para redução de dose associados à supressão das fases. Então, eu falei que nós podemos ter uma redução para estudo do abdômen até 33% de redução da dose de radiação, que é algo muito importante. Fora isso, nós temos aí a preocupação dos fabricantes. Os fabricantes, eles estão extremamente preocupados lá fora, eles já apresentam outros parâmetros, outro protocolo, inclusive na documentação, em que obrigatoriamente eles apresentam a cada exame a dose de radiação para cada paciente. Então, com isso, eles desenvolvem ferramentas, softwares em que também contribuem de forma significativa para a redução final de dose de radiação. Como um modulador de dose, que nós chamamos do MA automático, em que o paciente recebe a dose conforme a área e a sua densidade. Então, em um único estudo do tórax, abdômen, a cada região, de acordo com a espessura, pode irradiar mais ou menos, mas isso no término do exame, para você não irradiar, né, uma única dose, uma dose alta toda a região, você consegue reduzir de forma significativa. Isso está nos equipamentos principais, principalmente nos equipamentos multislides. Ajuste dos parâmetros técnicos, né, temos que rever aí os parâmetros, como o KV, o MAS, o pitch utilizado, que interfere também no resultado final. Redução da área de escaneamento, então vamos fazer abdômen, puxa, ao invés de cortar um abdômen total, desde as cúpulas até a síntese pública, nas 4 áreas, vamos observar o que pode ser só abdômen superior e o que é importante a pelve. Então, esse ajuste também seria importante. Aplicação de filtros, tanto na pré como pós-aquisição, que também contribui. O pós-processamento de imagem, hoje a tomografia até brinco com os alunos. Quando eu vou para a aula prática, eu falo, olha, vocês só não aprendem a fazer exame se vocês não quiserem, porque o aparelho facilita tanto que até as meninas conseguem operar o equipamento. Você vê como uma coisa está evoluída? Até as meninas, é impressionante. Sabe por quê? Porque, na verdade, desculpe, viu, menina, você tem uma filha de 1 ano e eu sei que ela também será inteligente como vocês. Então, na verdade, hoje, tudo que o aparelho precisa, ele pisca a luz no console. Precisa movimentar a mesa. Qual a luzinha que fica piscando?
a luz que movimenta a mesa. Precisa angular o gantry, a luz que angula o gantry fica piscando, consegue. Precisa disparar o raio-x, a luz que dispara o raio-x fica piscando. Olha que fácil, né? Então você vai lá, aperta o botão. Agora, o grande diferencial, na verdade, é o pós-processamento. A aquisição hoje, os parâmetros já estão quase que pré-ajustados, e o grande diferencial é o pós-processamento. Depois que eu tenho lá todas aquelas imagens, o que eu vou fazer para chegar num resultado final e diferenciado? E conhecer todos os recursos do equipamento, isso contribui muito. Eu tenho alguns alunos que chegam para mim: Rafael, eu estou afiado na tomografia, o senhor pode me contratar? Eu falei: estou 2 meses lá na tomografia, já estou fazendo todos os exames. Eles falam assim. Eu falei: graças a Deus vocês tiveram aula comigo, né? Em ruim, eu falei: já pensou? Não, tem que representar. Aí eu pergunto o seguinte, falo: vamos fazer o seguinte, se eu deletar todos os parâmetros pré-ajustados aqui no equipamento, você consegue programar o equipamento sozinho em cada protocolo? Não, professor, o senhor está pedindo muito, né? Eu falei: então você ainda não faz tomografia, você aperta o botão, não é verdade? Então nós temos, eu estou há 15 anos fazendo tomografia, há 15 anos estou aprendendo, e a cada ano que eu venho na JPR é uma novidade. Então realmente, quem quer atuar nessa área, algo é certo, nunca mais vai parar de estudar, né? A gente troca muitas informações, um protocolo que é estabelecido em tal serviço, vamos ver se ele pode ser ou não aplicado para o meu serviço, e assim por diante. Então, o pós-processamento de imagem para aumentar a relação sinal-ruído também é importante na redução de dose. Então, todos esses parâmetros, outros também, só citei alguns, associados à supressão de uma das fases, aí sim podemos ter uma redução de 60%, 70% da dose, ou seu resultado final. Então imagine, com tanta tecnologia, com a riqueza e o detalhe de imagem, com uma dose considerada baixa, esse é o caminho para a tomografia, não é verdade? Então, esse é o nosso papel, de conscientizar e conversar muito com toda a equipe para que possamos ter um protocolo adequado. A discussão e a conclusão, sei que a Lúcia acho que já está olhando feio para mim, a Lúcia, que já colocaram uma plaquinha aqui. Com base nas análises dos resultados, isso dos 83 artigos, verifica-se que a supressão de fases pode contribuir significativamente para a redução de doses sem comprometer o diagnóstico. Então, aquilo que eu falei, não é tão simples. Temos que detalhar cada uma das patologias e as suas fases, entendendo se é ou não importante. E não fazer bifásico, trifásico para todo estudo e ver o que pode ser aproveitado ou não. Não é esse o caminho, certo? Espero que tenha contribuído nesse curto período e desejo a vocês um ótimo feriado. Aqui estão os meus contatos. Faço até um apelo para que vocês acessem a minha página lá do projeto, que isso me motiva a dar continuidade nesse projeto fantástico e gratuito, que é o projeto Radiologia na Palma da Mão. Disponibilizo material na íntegra para vocês, com videoaulas, tudo que eu posso. E gostaria de finalizar dizendo o seguinte: vocês estão aqui estudando, aqueles que são estudantes, né, alguns profissionais que sempre buscam mais conhecimento, mas principalmente para os estudantes que estão traçando uma meta, pensem muito longe, né? Mirem a Lua, porque talvez vocês se esforçarem da maneira adequada e algo der errado, né, na vida de vocês alcançarão as estrelas. Então, o que eu quero que vocês entendam que quem vai dizer o profissional que você será é você mesmo. Continue, e eu os parabenizo por esta ação, estar aqui num feriado como esse. Muito obrigado.